Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar capítulo 9 da carta aos Hebreus, do verso 24 até o verso 28. Esta terceira sessão do trecho que começou no versículo 11 é marcada, como a primeira, com a palavra Cristo, que aparece no verso 24 e reaparece no verso 28, formando assim uma inclusão, marcando o início e o fim de um pensamento. Continua se desenvolvendo a temática anterior. Cristo, com o seu único sacrifício, oferecendo a si mesmo, com o seu próprio sangue, realizou a redenção plena. Esta não possível segundo a lei, segundo os rituais judaicos presentes na lei de Moisés. Assim, num formato de conclusão, com o seu porquê, ele vai fechando, nosso autor vai fechando o tema que vem sendo desenvolvido. Apesar de que no verso 8, o último versículo, 28, o último versículo, ele já vai dando a deixa para a continuação do assunto no próximo capítulo, capítulo 10. Assim o versículo 24 diz: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O argumento é sempre utilizado tomando como referência os ritos de expiação presentes no Primeiro Testamento, na tradição bíblica judaica, daquilo que chamamos Antigo Testamento, na lei de Moisés. Então, sempre é feito num paralelo comparativo entre aqueles rituais e o ritual de Cristo, crido pelos cristãos. Assim como ele já vem dizendo, o nosso autor já vem dizendo, que o santuário necessário para que um sumo sacerdote exercesse o ofício sacerdotal, no caso de Cristo, é os céus, o lugar da presença de Deus. Que, num sentido mais profundo, simbólico, pode representar a igreja, mas esse é um desenvolvimento que fazemos na leitura do texto. A princípio, o nosso autor apenas se restringe a estabelecer como templo onde Cristo, sumo sacerdote nosso, exerce o seu ofício, os céus, o lugar de Deus, a habitação celeste. Remontando a argumentos já anteriores apresentados, de que quando Moisés vai construir o tabernáculo no deserto, Deus mostra a ele no monte o original e ordena que ele faça semelhante ao modelo visto. E a partir dessa palavra de Deus a Moisés, o nosso autor então desenvolve a temática de que no céu existe um templo perfeito, o qual é imitado pelo terreno. Também a partir da leitura de Jeremias, citada no capítulo anterior, o capítulo 8, ele também apresenta uma nova aliança, e essa nova aliança se realiza no sacrifício perfeito de Cristo, entrando no lugar perfeito, no templo perfeito, como ele diz aqui, não feito por mãos humanas. Então, Cristo entrou como sumo sacerdote, entrava no templo, no tabernáculo, no lugar santo dos santos, uma vez por ano. Então, todo o movimento, todo o rito, todo o procedimento em relação a Cristo tem como figura ou referência para nós compreendermos o judaico, o sumo sacerdote judaico no templo. Então, Cristo entrou em um santuário, à semelhança do sacerdote judaico no rito judaico. Só que este não feito por mãos, ou seja, não construído pelos homens. Então, concluímos pelo próprio Deus.
O construído pelos homens, ele diz, é figura, é uma imagem, é uma réplica, é uma sombra do verdadeiro. Porém, no mesmo céu onde está o verdadeiro, para comparecer agora por nós diante de Deus, Cristo entrou. Então, o paralelismo sempre estará presente. O rito judaico serve como amostra, referência para compreendermos a perfeição do movimento de Cristo no seu sacrifício, sendo Cristo o sumo sacerdote. Então essa referência com o rito judaico vai aparecer aqui em relação ao sumo sacerdote. Para nós, Cristo é o sumo sacerdote. No verso 25 vai aparecer outra referência comparativa. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Bem, então, mais uma vez, ele parte da referência do rito judaico para apresentar Cristo. Qual é a referência paralela contrária? Os sacerdotes, ou o sumo sacerdote judaico, entrava todo ano. Cristo, uma vez só. O sumo sacerdote judaico com sangue alheio, com sangue dos animais. Cristo com o seu próprio sangue. Então, o seu argumento vai sendo construído a partir da comparação. Oposição e semelhança são apresentadas. Então, assim, Cristo é nos apresentado como sumo sacerdote, fazendo de forma perfeita, ou seguindo o modelo de forma perfeita, da referência do rito judaico. Verso 26, mais uma referência comparativa. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, ou seja, se fosse semelhante ao sumo sacerdote judaico, ele teria, como aquele, de oferecer o sacrifício todo ano, muitas vezes. E aí, como ele ofereceu de si mesmo, teria que morrer muitas vezes, desde a fundação do mundo, como ele diz aqui. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, a gente observa as comparações. Primeiro, ele estabelece que o momento em que Cristo realiza o seu sacrifício único e perfeito, ele chama de os tempos cumpridos, ou seja, é o tempo final. Uma das características, uma das razões pelas quais o sacrifício de Cristo é único, uma das razões é que ele está no último tempo, no tempo final. Se é o tempo final, não há espaço para mais nada na frente. Ou seja, então, se o tempo é final, é conclusivo, é pleno, é realizado de forma a concluir todo o processo. Então, o plano salvífico, o plano da salvação, acontece em Cristo agora, uma vez para sempre, porque ele acontece no tempo final, no tempo escatológico. Não há mais outro tempo a seguir onde haveria espaço para novas realizações. Então ele diz, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, ou seja, no tempo final, no último tempo, se manifestou. E aí ele coloca muito acertadamente, ou dentro do seu argumento muito sutil, a palavra manifestou-se. Ele apresentou-se, ele se revelou. É manifesto uma vez por todas. Por causa dos últimos tempos, é uma vez por todas. Então essa é uma das razões pelas quais o nosso autor argumenta que o sacrifício de Cristo é único, porque ele acontece no tempo final. Manifesta-se uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. A questão do aniquilamento do pecado é outra característica do sacrifício de Cristo. Ele vai desenvolver no próximo capítulo que os rituais, segundo a lei, não aniquilavam o pecado, ele apenas trazia à memória
relembrava, mas não havia um esquecimento pleno. Isso ele vai desenvolver mais na frente. Mas aqui ele já adianta essa ideia de que o sacrifício de Cristo efetua um aniquilamento. Por isso, lá no capítulo 8, no final do capítulo 8, ele vai citar: dos seus pecados jamais me lembrarei. Com isso, ele estabelece uma comparação entre o rito judaico e o sacrifício de Cristo. No rito judaico, os pecados são lembrados constantemente. E no rito de Cristo, no ritual de Cristo, no sacrifício de si mesmo, eles são aniquilados pelo sacrifício de si mesmo. Como já desenvolvemos no trecho anterior, onde a temática era o sangue, o que a ênfase da eliminação está no sangue de Cristo, consequentemente a morte, a oferta de si mesmo. Mas o elemento básico é o sangue na qual tem vida, segundo o conceito judaico, está a alma, segundo o conceito judaico, é por ele que ele realiza esse aniquilamento total dos pecados. Versículo 27. Vai apresentar outra razão pela qual o sacrifício de Cristo é único. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, ou seja, assim, Cristo só poderia, na sua identificação com a humanidade de forma plena, esse é um dos assuntos que o autor aos Hebreus trabalha, Cristo se identificou plenamente com a humanidade em todos os aspectos. Assim também na morte. Como o ser humano morre só uma vez, Cristo só poderia oferecer-se a si mesmo uma única vez. Então, é a segunda razão apresentada para o sacrifício de Cristo ser único. Depois disso, o juízo, ou seja, depois da morte do ser humano, concretiza-se o julgamento, aquilo que já está ou que será estabelecido. Bem, assim também na morte de Jesus Cristo segue o juízo. No caso, o julgamento, a sentença é a salvação para os que o esperam, como vai ser dito no verso 28. Assim também Cristo, ou seja, como o ser humano está estabelecido morrer uma só vez, assim também Cristo, porque ele se identificou de forma plena com a humanidade. Tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados, aí volta a temática. Primeiro, anterior, aniquilamento do pecado. Agora, tirar o pecado. Ele vai explicar no próximo trecho o que a lei não fazia, que a lei não tinha essa força de aniquilamento e de tirar. Apenas ela relembrava continuamente. De muitos aparecerá segunda vez, sem pecado será manifesto uma segunda vez, sem pecado, porque foi tirado, aos que o aguardam para a salvação. Então, o juízo ou o julgamento, a sentença do julgamento é a salvação que segue a morte de Cristo. Àqueles que o aguardam, ou seja, aqueles que esperam essa salvação plena, já anunciada, já prometida, já assegurada pelo sacrifício de Cristo. Assim, o nosso autor, nesse pequeno trecho conclusivo do trecho maior que se inicia no versículo 11, ele nos leva a essa paz, a essa tranquilidade, a essa esperança e esse descanso de, confiando no sacrifício de Cristo, colocando nele a nossa fé e a nossa esperança, temos a certeza na fé de que, quando ele se manifestar na próxima vez, se manifestará para a salvação, uma vez que os pecados foram aniquilados, foram tirados pela sua oferta de si mesmo como sacrifício expiatório. Como eu disse, a referência da expiação se dá a partir da visualização, do conhecimento dos ritos judaicos de remissão de pecados. Então, o nosso autor utiliza os ritos judaicos de remissão de pecados para, a partir deles, fazer-nos compreender a obra de Cristo. Tudo isso está envolto, tudo isso está baseado
na fé cristã. Sem a fé de que Cristo é o Messias, de que Cristo é o enviado de Deus, que a sua morte foi sacrifício pelos nossos pecados e ele, como Filho de Deus, se identificou de forma plena com a humanidade, como divino se identificou de forma plena com a humanidade, é a base da crença e da aceitação dos argumentos do nosso autor. A fé em Cristo como Senhor Salvador, como Messias, como Filho de Deus divino enviado por nós. Essa fé é o fundamento que nos faz ler os argumentos do autor da Carta aos Hebreus, crer, confiar e descansar. Um grande abraço.